nem como eu começo. Roda aí. Olá, nerds do universo e do multiverso, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Atualidades Nerd. Eu sou o Igor de Mello e vamos ao assunto do vídeo de hoje, um assunto polêmico. Hoje a gente vai falar de cancelamento, né? O cancelamento que ronda as redes sociais. Todos os dias assim a gente vê notícias de internautas que cancelaram fulano por determinada coisa, ciclano por outra coisa. A cada dia é alguém famoso diferente sendo cancelado. E é um assunto assim, que quando a gente fala, às vezes é um pouco polêmico, né? Na minha opinião, o cancelamento ele só é válido quando a pessoa realmente fez algo que mereça aquilo. Mas às vezes eu acho que é um pouco de exagero, principalmente quando a gente entra em personagens fictícios. Porque cancelar personagem fictício é complicado, né? Porque o nome já diz, personagem fictício não existe. Aí começa uma onda de vamos ficar cancelando personagem fictício como se o cara fosse aparecer lá para se defender. Quando você cancela um desenho animado, o desenho animado não vai aparecer dando entrevista ao The New York Times, por exemplo, dizendo, pô, eu não fiz isso. Porque ele é fictício, né? Mas vamos lá. Já tinha começado uma onda de cancelamento alguns dias atrás, que é daquele gambazinho, Pepe Liu Pei. Eu não sei falar o nome dele, não. Esse gambazinho que vai aparecer aqui. Que ele faz de tudo pra conquistar a amada dele e tal. E aí ele tá sempre atrás da gatinha, que ele é apaixonado. Aí os internautas com mente maldosa foram e enxergam que isso é questão de normalizar a cultura do assédio e do estupro, né? Um desenho de 1900 e sei lá quanto, né? Eles estão dizendo que o desenho normaliza a cultura do estupro e tudo e tem que ser cancelado, né? Já era o gambazinho e tal, né? Complicado. E aí, agora que resolveram, né, passou a do gambá, agora vieram cancelar outra personagem, uma personagem muito conhecida do público, que é a bruxa do 71, a Dona Clotilde do Chaves. Agora estão cancelando a Dona Clotilde, né? Mas vamos lá, por que é que estão cancelando a Dona Clotilde? Tudo começou numa reportagem do jornal colombiano chamado El Tiempo. E eles dizem que ela tem que ser cancelada porque ela faz investida sem qualquer correspondência e consentimento do seu Madruga, né? Porque ela fica, né, tem aquela paixão pelo seu Madruga e tal, ela tem que ser cancelada por isso. E aí, mais uma vez, vem aquela questão, né, que é uma personagem fictícia. É uma história, aquilo não é ela, aquilo foi escrito. E outra coisa, enxergar maldade onde não tem, porque se ela ficasse enfiando a mão dentro da calça do seu Madruga, aí eu sim, eu até concordo que seria pesado de se ver. Mas é uma coisa, é uma comédia, uma brincadeira ali e tal. A Angelina Fernandes, que fazia a Bruxa 71, e o Ramon Valdez, que fazia o seu Madruga, eles eram muito amigos, eram quase irmãos. Imagine se os dois estivessem vivos hoje em dia e visse a internet cancelando porque a Dona Clotilde fazia aquelas investidas do seu Madruga. Porra, bicho. Tem que entender primeiramente que era outra época. Chaves foi feito em 1971. Era uma época diferente. E eu não estou dizendo que porque é uma época diferente tinha que ter estupro, tinha que ter assédio, essas coisas. Não. O que eu estou falando é que foi feito de uma maneira como se fosse uma brincadeira. Eles não fizeram com maldade. Maldade seria se ela estivesse passando a mão do seu Madruga, o seu Madruga pegasse ela, fosse e beijasse ele. Aí é outra coisa, né? Agora fica olhando uma coisa de 40 anos atrás para ficar reclamando na internet, falando de dois personagens do quais os atores já morreram, já. A Angelina morreu em 94, o Dom Ramon, o seu Madruga, morreu em 88, já morreram há quase 30 anos já, e a galera tá falando besteira agora, depois do tempo todinho. É outra época, não adianta ficar reclamando que eles nem vão aparecer aqui para se defender, e não tem o que se defender, é outra época. Se quer cancelar alguma coisa, cancela se fizer hoje em dia. Se alguém fizer alguma versão, alguma coisa aí, cancela hoje em dia. Agora, ficar procurando coisa do passado para cancelar, qual é o intuito? Não adianta, por exemplo, usando o exemplo da Disney, que fica colocando, antes desses desenhos mais antigos, fica colocando mensagenzinha, que pode ter cenas impróprias e tal. Não adianta ficar colocando isso. Porque o desenho foi feito em outra época. Por que não corta, então? Por que não tira o desenho de exibição, então, se for assim?
foi feito em outra época, com outro público, um público que hoje em dia já é adulto, que já pode ser até avô já, porque são desenhos bem antigos. Então não adianta ficar colocando essa mensagem, porque é outra época. Se foca nos desenhos de hoje em dia. Se quer reclamar, foca num desenho que está sendo lançado ultimamente, não um negócio que lançou há 50 anos atrás. Eu me exalto às vezes quando falo isso, porque fica cancelando o personagem fictício, aí fica, mas tu tá fazendo um vídeo defendendo o personagem fictício, mas não é nem defendendo, é só explanando aqui, mostrando que não faz sentido ficar acusando a galera, ficar cancelando a Dona Clotilde, ou seja, o Seu Madruga. Né? A galera sempre a galera de hoje em dia gosta de pegar um pouco no pé do Chaves, né? Porque o Seu Madruga era agressivo. Se isso tivesse sido um problema maior, Chaves não teria sido o sucesso que foi e que é até hoje. E também não teria ficado no ar tanto tempo, né? Quantos anos Chaves ficou no ar? De 71 a 92, como Chaves. Claro que, pra mim, o Chaves durou mais ali, entre 71 e 79, que é quando tinha o Seu Madruga, o Kiko e tal. Depois do Seu Madruga, o Kiko saiu, acabou que um programa longo, de acho que era 1 hora de duração, uma coisa assim, passou a ser um quadro dentro do programa Tia Expedito. Aí o resto do elenco seguiu fazendo o Chapolin, o Chompiras, enfim, os outros personagens. O Chaves passou a ser mais um quadro pequeno ali, só pra não parar assim, de fato. E com o tempo foi desgastando, acho que o Chaves assim. Também a idade do Roberto Bolanho já estava começando a ficar avançada e ele já sentia dificuldade para interpretar um garoto de 8 anos, né? Um senhor de 60 e poucos anos interpretar um garoto de 8 é complicado mesmo, né? Aí chegou uma hora que parou o Chaves, né? Foi parando gradualmente e tal. Mas como eu disse, é um programa feito para outra época, para outro público. Então não adianta ficar cancelando nem falando, que não adianta. E eu enxergo isso também de ficar vendo maldade em certas coisas assim, que a Dona Clotilde assediava o Seu Madruga. Porra, bicho. Pronto, se for nessa lógica, porque eu não tô vendo ninguém cancelando a Mulher Maravilha, né? Quem assistiu Mulher Maravilha em 84 percebeu que ela tava com aquele cara lá que ela enxergava como se fosse o Steve Trevor, mas era um cara que tava preso, como se tivesse hipnotizado, e ela usou ele como bonequinho sexual, digamos assim, né? E aí usava o cara à vontade. E aí? Tô vendo ninguém cancelando a Mulher Maravilha, dizendo que ela amarrou o cara, assediou ele. Não tô ninguém fazendo isso. Por que tá cancelando o Clotilde, negócio de 40 anos atrás? Quer cancelar alguma coisa? Cancela a Mulher Maravilha. Não, não cancela não, só um exemplo. Não é pra cancelar não. É focar essas forças que usam para ficar cancelando o desenho, Chaves, enfim, para cancelar alguém que realmente fez alguma coisa. O que não falta é famoso fazendo besteira por aí. Ou então usar esse poder para ver se a política do Brasil melhora. Que a política do Brasil tá uma porcaria. Entrando agora em assunto político aqui. É porque não usa todo esse poder para direcionar para a política. É igual a gente vê. Todo mundo, quando vai falar de BBB, de Big Brother Brasil, a galera, nossa, vira um expert, sabe votar e faz grupo de discussão e tudo. Agora, quando chega na política, né, não sabe votar. Aí, né, a situação tá do jeito que tá. Não tô falando de partido A ou B, pra mim tanto faz, mas de todo jeito a política tá uma droga. Devia, do mesmo jeito, usando esse exemplo, se a galera sabe tanto votar no reality show, porque não sabe votar quando tem que votar mesmo. Não tô criticando quem assiste BBB, pode assistir, eu particularmente não gosto, mas pode assistir à vontade. Só tô usando esse exemplo. E nem generalizando, tô dizendo que num plano geral, porque se um candidato ruim ganha é porque ele teve voto. Então, se as pessoas sabem tanto votar no reality show, deveria saber votar na vida real também. É a mesma coisa aqui. Porque não cancela alguém que está fazendo algo de verdade e não ficar cancelando um programa de 40 anos atrás. Então é isso o assunto do vídeo de hoje, né? Cancelamento da Dona Clotilde, né? Com certeza não vai parar, né? Cancela um gambazinho no desenho, a Dona Clotilde, e não para. Sempre aparece essas notícias de que fulano foi cancelado, ciclano foi cancelado, né? Fictício. Mas é isso aqui que eu queria conversar com vocês. O pseudo cancelamento da Dona Clotilde. Mas enfim, então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, né? Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, tchau!